Os Wildcats estão de volta nos quadrinhos, dessa vez pela DC Comics, e de cara os malucos já estão com uma treta muito grande. Bom, o grupo bateu de frente com ninguém menos que a Corte das Corujas e a Colmeia. A nova revista dos caras, tipo, tem sido confusão atrás de confusão. Só que agora os roteiristas se superaram. Olha isso. Nesse momento, os Wildcats receberam uma missão pra lá de importante: proteger um garoto que tem tudo pra ser o personagem mais poderoso dentro da DC. Se esse moleque bater as botas, é fim de jogo pro multiverso. Não é pro universo não, fim de jogo pro multiverso. Todos os universos vão pro saco. Bora entender quem são os novos Wildcats e quem é esse guri aí que surgiu de repente. Inestrantes, Peter aqui. Galera, os Wildcats apareceram nos quadrinhos em 1992, criados pelo desenhista Jim Lee e o roteirista Brandon Choi, para Image Comics, né, para um outro selo. Eu não sei se vocês lembram, mas a Image Comics foi fundada nos anos 90 por um grupo de criadores que estava lá full pistola. Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane e outros lá estavam chateados que eles criavam personagens novos, mas esses personagens se tornavam propriedade da Marvel ou da DC. Aí o que aconteceu? Os caras resolveram fazer a própria editora, a Image Comics. E só pra vocês terem noção, o Wildcats foi um dos maiores sucessos da Image Comics, só perdendo pro Spawn, que é do Todd McFarlane. Em 1998, Jim Lee vendeu os direitos de uso pra, adivinhem, a mesma DC Comics de quem ele tanto reclamava, né? O mundo deu voltas, concordam? Capotou. Depois disso, os Wildcats tiveram várias séries publicadas pela DC e meio que foram incorporadas do universo DC. Agora fazem parte do universo DC. Agora tá começando a 6ª versão do grupo e o Kisugo já começou fervendo. Comenta aqui embaixo se já conhecia o grupo, se você é das antigas, chegou ali a fase da Image Comics. Eu quero ver os veteranos respondendo essa, vai ser bacana pra caramba. E antes da gente seguir, se inscreve no canal. Se você gosta desse universo, de saber o que vai acontecer no cinema de super-heróis, se você gosta das sagas de quadrinhos, sagas de super-heróis contadas inteiras aqui detalhadamente, com sonorização, com bastante imagem bem ilustrada, esse é o canal, a gente tem muito conteúdo assim pra você. Olha, se inscreve, ativa o sininho que eu tenho certeza que você vai curtir o que tá chegando em breve. Obrigado de coração, vamos lá, galera. Bandoleiro, Devota, Espartano, Voodoo, Lacuna, Marreta e Warblade. Essa era a formação de estreia dos Wildcats. Muita água rolou desde 1992 e o grupo tá um pouquinho diferente agora. Devota, Voodoo e Bandoleiro continuam fazendo parte da equipe. E fora esses que eu falei, os Wildcats agora também contam com a ajuda do Deathblow e do Fairchild, que são dos antigos Gen 12, Gen 12 e Gen 13 respectivamente, né? Ou no gringo Gen 12 e Gen 13. Mas essas não são as principais mudanças do grupo, lógico que não é só membro. Os Wildcats agora trabalham para a Corporação Halo, é uma organização pra lá de suspeita. O líder dos caras é uma caveira sinistra dentro de um traje de contenção chamado Void. Segundo esse Void, a função da Corporação Halo é funcionar como uma armadura que protege o mundo contra ameaças que podem, tipo, erradicar toda a vida, ok? Qualquer tipo de ameaça nível máximo, é essa organização que vai fazer o trabalho. Dentro dessa proposta, os Wildcats seriam tipo como uma adaga, sabe? Uma arma que vai lá e elimina essas ameaças, é tipo isso. Só que a Corporação Halo também emprega super vilões manjadíssimos. A Senhora Frio ela é responsável por um dos departamentos científicos da empresa. Doutor Futuro e Doutor Evil, 2 vilões clássicos da Liga da Justiça, também trabalham para a Corporação Halo. É um negócio estranho demais aquilo ali, né? E para complicar a situação, a Corporação Halo resolve contar para o público o que eles estão fazendo ali dentro. Mas é tudo fachada. Os executivos mostram uma outra equipe para a imprensa, os 7 soldados da Vitória. Então o esquema vai ser esse agora, ok? Os Wildcats fazem o serviço sujo e os 7 soldados da Vitória levam crédito quando as coisas dão certo. Aí eu me pergunto, se o bagulho é honesto, por que esconder, né? Pra que sigilo, né? Será que a Corporação Halo quer mesmo salvar o mundo, proteger a raça humana? Ou tem outra coisa por trás disso? E o que tava esquisito fica pior na missão seguinte, galera. Os Wildcats têm que resgatar um pacote de um covil cheio de assassinos. Só que esse pacote é uma criança, é um moleque. É imprescindível que o garoto sobreviva, tem que sobreviver. Ele não pode morrer de jeito nenhum. E é aí que os Wildcats sentem que estão entrando em terreno muito perigoso. Resgatar uma criança, porra, é moleza, é a parte fácil. O inimigo tem helicópteros de combate, até tanques. É um exército inteiro, né, tentando recuperar o garoto lá, o Mequetrefe, das mãos dos Wildcats, e o grupo não tá nem inteiro nessa missão. Ali na linha de frente estão só Devota, Deathblow e Fairchild. Bandoleiro chega pra dar reforço, mas ainda assim é uma luta tipo bem desequilibrada. Ou será que não? Bandoleiro consegue capturar um helicóptero inimigo no ar e o time faz a extração da zona de combate. Chegou então o momento das revelações. Quem é o garoto? Segundo as informações que eles têm, esse moleque se chama Charlie Walsh. Ele é filho de um embaixador dos Estados Unidos. Então, assim, a parada é política. É uma missão secreta para o governo para resgatar o filho sequestrado de um embaixador? Nada disso. Voodoo explica que se o Charlie Walsh for morto, isso vai desencadear um evento nível crise. Aqueles de rebootar completamente o multiverso. E quando eu falo de crise,
Eu tô dizendo crise com C maiúsculo mesmo. Tipo nível Crise das Infinitas Terras, Crise Final, Crise Infinita, Dark Crisis. Qualquer desses eventos aí que já se tornaram tão constantes na DC, já virou jargão. Já virou um termo que os militares usam. Ou seja, se esse moleque aí capotar, vai gerar uma nova crise, um evento que afeta o multiverso inteiro. E assim, são pouquíssimos os seres em toda a DC que a gente pode dizer que tem esse patamar de poder. De cabeça aqui, eu só consigo lembrar do Darkseid. Batman que ri, né? Anti-Monitor, Dr. Manhattan. Essa galera bem pra cima, né? Ah, e o Batman também. Desculpa. Mas é desse calibre, né? O helicóptero que eles estão voando é abatido, não tem jeito. O bagulho vai cair. O grupo tem que tomar uma decisão rápida e só existe um paraquedas. Como é que faz? Fairchild explica que ele pode sobreviver à queda. Ok. Deathblow tem o poder de morrer e voltar com outro corpo. Ok também. Sobra então Devota, Bandoleiro e o moleque. É Deathblow que manda real. Devota tem que pegar o garoto e pular de paraquedas. Deathblow diz, se o garoto morrer, o mundo morre. Simples assim. Vai dar ruim pro Bandoleiro. Mas a edição termina com a dúvida no ar. Quem é esse tal de Charlie Walsh? O que é esse garoto? Por que a Corporação Halo tá de olho nesse moleque? Boa coisa não é. Agora eu quero ouvir tua opinião. Essa nova fase do Wildcats tem potencial? Você quer que eu traga o resto desse arco aqui pro canal? Comentem. É importante esse comentário, mas se inscreve aqui, ativa o sininho, ó. Se inscreve no canal, ativa a notificação, isso é mais importante. Porque todas as sagas estão acontecendo aqui. Eu só trago as sagas filés pra vocês. E tem muita saga que a galera tá se amarrando pra caramba, né? Vocês estão curtindo pra caramba, que eu sei. Então, se inscreve, ativa o sininho, que eu tenho certeza que você que tá entrando agora vai curtir muito o que tá vindo aí. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!